Fala pessoal, beleza? Essa aqui vai ser a parte 2 de Native, Host e usuário no JavaScript. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para você me dar aquela força. Bom, então sem muita enrolação, como eu já venho falando nesse assunto sobre versões de browser, versões de navegadores, vou falar um pouco aqui sobre as versões de JavaScript. Uma breve história aqui sobre as versões dele, entendeu? Do JavaScript. Bom, existe uma organização que ela é responsável por definir padrões. E ela é chamada de ECMA. É uma organização muito antiga, lá de 1950, que ela é para fazer padrões para tecnologias. E aí ela definiu o ECMAScript, que é o padrão de JavaScript. São coisas um pouco diferentes, tá? Então é uma coisa um pouco diferente, tá? O ECMAScript é por padrão e o JavaScript é por implementação, algo assim. Então, o ECMAScript 2015, ou seja, a versão de 2015, foi uma versão que mudou muito o JavaScript. Então ela trouxe muita coisa nova, conforme eu já falei aqui nos vídeos passados. Então é muito comum você ver, por exemplo, ES, é um código do JavaScript ES. Há uma aula de JavaScript E6, S6. E por que 6? Porque 6 foi a sexta versão do JavaScript, que foi lançada em 2015. Então, a anterior, se eu não me engano, eu acho que é a versão 5 do JavaScript, tinha sido lançada em 2009. Então, fazia muito tempo que não era atualizada. Agora, já hoje em dia, eles estão meio que lançando uma versão nova com breves atualizações em cada ano. Mas eles nunca vão mudar muita coisa assim de se assustar, como por exemplo mudou aqui do anterior, do S6 para o S6, entendeu? Por exemplo, o const, o arrow function, o let, entendeu? Coisas desse nível. Então, se você vê uma pessoa falando do ES6, a pessoa está se referindo à versão do ECMAScript 2015, que foi implementado. Então, praticamente todos os browsers, todos os navegadores, a partir de 2015, tem essa atualização. Entendeu? Agora, browsers muito antigos, ou browsers com versões abaixo de 2015, eles não vão ter as atualizações do S6+. Então, você às vezes tem que ficar um pouco alerta sobre isso. Mas isso é uma coisa que você não tem que se preocupar tanto, entendeu? Porque eu acho meio difícil uma pessoa usar um navegador desatualizado. Então, se você pegar o navegador antigo e você usar um código com const, com arrow function, com let, não vai funcionar, entendeu? E para isso, eu já falei no vídeo passado que existe o Babel, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais lá na frente, que é uma ferramenta que ela pega o código e transforma ela no anterior, entendeu? Justamente para esse tipo de ocasião. E a versão de JavaScript é diferente também do Engine. A Engine ela é responsável por implementar esse ECMAScript e conseguir fazer com que essas pessoas consigam, que as pessoas escrevam em JavaScript, a Engine vai interpretar e a pessoa vai conseguir fazer o seu código funcionar. A Engine também que vai implementar também. E outra coisa, apesar do Engine seguir praticamente os mesmos padrões também, pode ser que existam diferenças de um para o outro. Por exemplo, uma das mais famosas que é como V8. A V8 é a engine do Google Chrome, que também é a engine do Node.js.
Ou seja, é ela que interpreta o JavaScript. E também tem o SpiderMonkey, que ela é responsável por o do Firefox. Tem essa daqui do Chakra, que é do Edge. Tem também o JavaScript Core, que ela é responsável por o Safari. E outras mais também, entendeu? Isso aqui são as mais famosas, que elas que interpretam o ECMA JavaScript. E a partir disso aí, eles conseguem ler o JavaScript. E aí também chega aqui bibliotecas. O que são as bibliotecas? Por exemplo, não. Se você, provavelmente você que está vendo esse vídeo aqui, você já deve ter uma breve noção sobre programação, ou não, né? Então você já deve ter ouvido falar sobre jQuery. Então, o jQuery foi criado justamente para resolver essa inconsistência entre os browsers, entendeu? Entendeu por que ele foi criado? Então, por exemplo, tinha browsers que tinham objetos e outros que não tinham. Tinha browsers que já tinham método e tinham browsers que já não tinham. Aí você queria usar isso, mas você não quer ficar sempre falando. Se tivesse método, faz isso. Se não tiver, faz aquilo. Entendeu? Então, ia ficar um código muito complexo para você criar. Então, o jQuery, ele foi criado justamente para você conseguir manipular o DOM. Por exemplo, adicionar uma classe, esconder um elemento, sem você ter que esquentar sua cabeça se existe no browser ou não. Entendeu? Então você consegue, por exemplo, hoje a gente não tem mais o Internet Explorer. Mas aí, se existisse no caso, o jQuery, olha só, eles pensam assim, você então agora já pode usar o jQuery para o Firefox 7, para o Firefox não, o Internet Explorer 7, o 8, o 9, sem ter que se preocupar com isso, entendeu? Se tem métodos, tem, se já tem objetos, se não tem, entendeu? Então isso você já tem uma garantia de que vai funcionar. E acontece que hoje em dia os browsers estão mais padronizados. E além disso, existem agora novas implementações que já foram padronizadas. Então agora, novas soluções também já foram implementadas. Porque também uma nova biblioteca implementava novas funções. Por exemplo, não tinha uma forma mais simples de eu adicionar uma classe. Entendeu? Então você já tinha que fazer outra forma lá. Ou seja, o jQuery facilitou isso. Então você coloca aqui add class, pronto, já adicionou a classe aqui. Então, mas hoje em dia já existe como o classlist.add, que praticamente faz a mesma coisa e é super simples também. Então essas bibliotecas vieram justamente para essas inconsistências, e para facilitar o nosso trabalho. No caso, novas funções que não existiam. Porém, elas começam agora a cair em desuso agora. Por quê? Inconsistência entre browsers estão muito maiores agora. Os browsers modernos estão bem consistentes entre código JavaScript que ele tem, e também eles têm novos métodos também que facilitam o nosso uso, que é a manipulação do DOM e etc. E como você pode verificar se existe, se um método, se um objeto existe no JavaScript ou não? E a partir disso você tomar uma ação com esse carinha aqui, o typeof. Você pode verificar que tanto um método quanto um objeto aqui dentro. Aqui eu estou vendo, por exemplo, aqui o typeof de array.from, e eu estou perguntando para ele aqui se ele não é um defined. Ou seja, se não for um defined, quer dizer que não existe. Ou, perdão, se não for um defined, quer dizer que existe. Agora, se ele for um defined, quer dizer que ele não existe. Então, a gente já pode testar isso aqui. Por exemplo, aqui.
Vou já dar um Ctrl B aqui, vou abrir isso aqui com Live Server. Ele abre aqui pra mim. Opa, cadê ele aqui? Opa, puxei ele aqui. Um para um lado, um pro outro. Ctrl B para fechar essa barrinha aqui. E agora inspecionar. Aquele lance que eu falei pra vocês, que agora eu deixo ele aqui. Console, se ele tiver vazio, ele vai dar erro. A gente só limpar ele aqui. Então, olha só. Console.log. Por exemplo, aqui type of array. Então, opa, esqueci de linkar o script aqui. Script. Pô, botei o negócio errado. Script source script.js. Então aqui ele vai me retornar function. Então existe. Então, por exemplo, aqui array.from. Então ele me deu aqui que é uma função. Continua aqui. Então quer dizer que esse método aqui existe. Então, se eu existo aqui, se eu coloco aqui agora array.from, sei lá, João código. Então ele me retorna um definite aqui. Não existe array.from João código. Então, o que que ia acontecer? Deixa eu tirar esse João código aqui. Se eu tivesse colocado esse array.from aqui num navegador antigo, ele ia me dar um definite também, como se eu tivesse colocado aqui um nome aleatório. Entendeu? Então, olha só o que que a gente pode fazer. Por exemplo, array from aqui é João código. Aí eu coloco aqui exclamação igual aqui, dois iguais, e boto aqui undefined. Então, se ele me retornar false aqui, é porque não existe. Ou seja, não existe, é igual undefined. Agora, se eu já tiro esse João código aqui, ele vai me retornar true. Existe isso aqui que eu coloquei. Então eu poderia falar dessa seguinte forma. Se eu estou escrevendo aqui, isso aqui não existe, ele está me falando aqui que é como se eu fosse falar assim, olha só, é melhor você parar aqui, melhor não, para por aqui porque não existe esse código aqui, entendeu? Olha só, false. Então eu posso fazer um negócio legal aqui. Por exemplo, aqui eu abro um if, type of, boto aqui array, ponto, from, por exemplo, João código. Aí eu passo aqui exclamação igual undefined. Se for, me retorna aqui console.log existe. Agora, se não, else console.log não existe. Então, olha só. Ou seja, aqui você ia escrever um código que se existe essa função toda aqui. E aqui você escreveria aqui uma coisa que a gente chama de polyfill. Ou seja, escrever um código que vai fazer a mesma coisa que esse aqui, se esse aqui não existir. E na verdade, por causa dessa inconsistência de browser, por algo existir uma coisa e algo não existir em outra, é muito comum você ver, por exemplo, baixar um plugin, às vezes no navegador, e você vê o código do plugin é gigante, mesmo que o plugin faça uma coisa bem simples. E por que que esse código é muito maior do que não deveria? É muito maior do que talvez ele precisaria ser. Não necessitaria ser tão longo. E na maioria das vezes eles estão tentando lidar com essa questão da inconsistência dos browsers. Ou seja, se nesse aqui não existe, então faça dessa forma aqui. Se não existe, continue assim. Mas mesmo assim ele vai executar o código mesmo se não existisse, entendeu? E é por isso que a base dessa
dessa biblioteca aqui do código do jQuery é uma base muito grande e faz coisas relativamente simples para hoje em dia, que a gente consegue fazer mais fácil. Mas é porque ela está sempre tentando corrigir o que os browsers antigos não tinham implementado. E aí, já que a gente está falando sobre objetos, métodos que tem no browser e o que tem no outro, e que não tem no outro, e o que isso é? O que são métodos que são dados pra gente de objetos? Isso, na verdade, é uma API. É uma Application Programming Interface. É uma interface de aplicativos para programação. Ela é uma interface de software, do software, que ela é criada para fazer interação em outros softwares. Ou seja, então, isso aqui que eu estou criando é um software. Então, eu consigo interagir com o browser através da API do browser. O que é API? É um monte de comando que o browser me dá aqui. Por exemplo, aqui, console.log. Console.log. Então, console.log é uma API do browser para mostrar a mensagem no console do browser. Então eu falo com ela através de texto. Então se eu boto aqui, coloco aqui uma coisa aleatória e dou um enter. Olha só. E quando eu faço isso aqui, eu estou usando a API do browser. Diferente de eu estar utilizando uma interface do usuário. E isso aqui, quando eu clico no browser, é uma interface de usuário. Então, um usuário tem que vir aqui e clicar nisso aqui para ele abrir. Fechar ele aqui. Agora, a API não. A API tem um programa de computador que, através de textos, ele vai conseguir realizar atividades aqui com esse browser. Então, por exemplo, se uma pessoa falar para você, com a API do Instagram, que você consegue puxar os comentários mais recentes da página. Então vai ser provavelmente um código que você vai ter que puxar, pode ser um código talvez em JavaScript, outra coisa, que o Instagram ele te dá, e a partir desse código que o Instagram te dá, você vai poder interagir com a página. Falando assim, eu quero pegar da página tal os últimos comentários. Então, tudo isso vai ser através de comandos de texto. Pegar isso aqui, entendeu? Tudo através de textos. Claro que não vai ser assim. Então, você vai estar interagindo direto com a API do Instagram, através de textos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu conto com vocês no meu próximo vídeo. Falou!